Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gilmar Custódio. Eu sou jornalista, pela bondade de Deus. Eu quero falar com vocês sobre a liberdade de expressão, tão falada nos dias que estamos vivendo, tão falada nesses dias. Então eu quero fazer um breve comentário aqui, que eu achei interessante, porque hoje os meios de comunicação estão de fácil acesso a todos, né? Quer dizer, nem todos. Tem muita gente que ainda não tem condição para isso. Mas as redes sociais, a internet, ou seja, é o maior meio de comunicação que a humanidade já conheceu, né? Então, e através das redes sociais, através da internet, se trocam informações em tempo real, se emite opiniões, né, pensamentos das mais diversas maneiras. Então, as mídias sociais, elas contribuíram para o exercício da liberdade de expressão. E observamos nesses dias que tem muita gente sendo ressarcido, sendo privado de expressar a sua opinião. Então, aqui nesse meio de comunicação, o cidadão pode expor a sua opinião, o político pode colocar os seus projetos em conhecimento de todos, o artista pode expressar a sua arte, o jornalista pode expor a sua visão, enfim, por aí segue. A Constituição brasileira, ela garante a liberdade de expressão, não é? O direito amplo ao acesso à informação das diferentes e variadas fontes dentro de um ambiente democrático. O inciso 4º do artigo 5º afirma que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E continua no inciso 9º, que garante ser livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então, a pessoa tem a liberdade de expressão, né, e as redes sociais, como WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, enfim, todos aí que estão disponível, né? Nós temos observado que eles têm apagado alguns posts, né? Que não corresponde às políticas da empresa que comanda isso. Então é discutida a legitimidade de uma empresa privada censurar o cidadão, o qual a própria Constituição não proíbe, ou seja, a censura pelo Estado, seja por agentes privados ou não. Então é inaceitável a limitação à liberdade de expressão. É inaceitável isso. Até onde vai a liberdade de expressão, né? Afinal, qual a extensão da liberdade de expressão enquanto pessoa, enquanto cidadão? Até onde vai a liberdade de alguém que possa expor o seu pensamento? Então, a liberdade de expressão é a garantia que a nossa democracia, que a democracia brasileira, ela dá ao cidadão. Não pode ser utilizada para a prática de crimes e atividades ilícitas, tais como discursos que incitam a violência contra quem quer que seja, contra a mulher, ou seja, discurso de difamação, calúnia, injúria, né, incentivo ao terrorismo. Então esse tipo de coisa não pode, não é aceitável. A liberdade de expressão é a pessoa expor a sua opinião, o seu pensamento sobre determinada coisa. Certo é que se tem a liberdade de expressar e ninguém poderá te proibir de fazer. É um direito de cada um. Agora, cada um é responsável pelo que diz, pelo que fala, pelo que faz. Então, as garantias da Constituição
servem para responsabilizar aqueles que ultrapassarem os limites da liberdade de expressão. Nós vemos nos dias atuais jornalistas sendo privados de expressar a sua opinião, de fazer o seu trabalho, né? Os indivíduos devem ser responsabilizados pela prática de atividades ilícitas e não podem se esconder atrás da bandeira da liberdade de expressão. Se o camarada estiver fazendo coisa errada, estiver fazendo coisas ilícitas, não pode se esconder atrás da liberdade de expressão. Agora tem pessoas sendo punidas por crime de opinião, né? As pessoas se utilizam das redes sociais para falar o que pensam, acreditando que não terão que encarar a repercussão dos seus atos em discriminação e ofensas a quem quer que seja. Se você ofendeu alguém, se você usou e falou, você é responsável por aquilo que você falou. Cada um é responsável por si. A própria lei do país, a lei em vigência, ela pune quem age errado, né? Então, a responsabilidade, ou seja, não é automática para que um direito da democracia não seja diminuído sem razão. Então, não é porque um comete coisa errada que vai tirar o direito de todos de falar. Para que alguém seja responsabilizado, é necessário denunciar, levar o caso para um juiz, para que seja analisado e se decida qual direito deve prevalecer. Para além do direito, temos as boas maneiras, a educação, a reputação. Então é importante o seguinte: as pessoas terem conhecimento da liberdade de expressão. Com esse conhecimento, fica fácil identificar uma violação, não é isso? É inaceitável que se criminalize uma pessoa quando esta está apenas emitindo sua opinião, tornando-a pública. Então, hoje nós observamos que o jornalista é proibido de se expressar em redes sociais, outros são presos sem motivos, querem rastrear as mensagens de todo brasileiro, não é? Então nós observamos hoje a grande dificuldade das pessoas se expressarem e muita gente fica com medo de serem massacrados porque colocam a sua opinião. Então não podemos aceitar que seja crime de opinião, mas cada um é responsável por aquilo que fala, não é isso? Desde que não tenha crime naquilo que ele está falando. Quando se critica uma pessoa, não se critica a pessoa, se critica o que ela está fazendo, o que ela está falando. Então o jornalista ele tem essa missão de colocar o seu ponto de vista, de criticar e de expor as ideias e opiniões. E isso não pode ser considerado crime. Meu amigo, um abraço, compartilhe meu vídeo, né? Breve colocarei outros pensamentos aqui também. Então compartilhe, dê seu like e inscreva-se no canal aí, nos dá uma força. Grande abraço a todos aí, valeu!